Ontem à noite eu estava pensando o que compartilhar, né? A gente está vivendo dias assim tão complicados que o que eu tenho observado? Comecei a pensar sobre isso, que o nosso foco tá nos problemas, tá nas lutas, e às vezes a gente acaba até compartilhando essas lutas. Puxa, né? Tá assim, meu carro quebrou, tá doendo. Tá doendo, tá difícil, tá complicado, tá faltando, não tem. Eu não sei como a gente tá tão focado às vezes na falta de algo que a gente não está percebendo que nos está faltando algo também e que a nossa busca deveria ser por esse algo e não pela nossa necessidade. Eu quero falar sobre presença divina, presença de Deus, né? Essa coisa da gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essa coisa da gente, sabe, procurar Deus e não procurar solução, não procurar o problema, a resposta em primeiro lugar, mas procurar Deus em primeiro lugar. E o pano de fundo que eu gostaria de usar é o Salmos de número 42. Quando você estuda um pouquinho do Salmos 42, o contexto do Salmos 42, você vai descobrir algumas coisas bem interessantes. Você vai descobrir que, por exemplo, o salmista estava exilado, ou seja, ele não estava em Jerusalém, ele estava vivendo um momento bastante complicado na vida dele, tá? Você vai observar que o verso do número 10 mostra que provavelmente ele estava doente, ou seja, ele estava privado de estar em comunhão com a igreja, com os amigos na sua cidade, ele estava doente, mas ele, no versículo primeiro e no versículo segundo, ele mostra algo que ardia no coração dele. Você observa que ele não estava buscando cura, ele não está buscando simplesmente estar com os amigos, mas ele está buscando algo que é muito maior do que isso. A gente conhece esses versículos e às vezes a gente até cantava esse versículo, principalmente o primeiro, em uma canção. Como suspira a corça pelas correntes das águas, como anseia a corça pela corrente das águas. Assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. Olha que coisa interessante, que paralelo interessante que o salmista ele coloca. Assim como a corça suspira, deseja, precisa, necessita da água, assim a minha alma necessita de ti. A minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aí ele pergunta: quando é que eu vou novamente ter a oportunidade de estar diante da presença de Deus? Porque naquela época, a presença de Deus ela era simbolizada pela arca, e a arca estava em Jerusalém. Era em Jerusalém que habitava a presença de Deus. Então, ele desejava ardentemente não apenas estar em Jerusalém, mas estar na presença de Deus. E eu estava pensando sobre isso, sabe? Essa coisa da gente querer a presença de Deus, querer estar na presença de Deus. Porque, não sei se você já observou, mesmo nós, né, evangélicos, cristãos, quando a gente quer conhecer alguém mais de perto, né, um pregador famoso e cheio de graça, né, cheio de conhecimento,
Às vezes a gente atravessa fronteiras, sejam estaduais, sejam nacionais. Vai para outros estados, outras nações, para conhecer alguém, para ouvir alguém. No nosso contexto, um pregador, uma pregadora cristã. No contexto do mundo, artistas, né, políticos famosos, né? Tivemos agora recentemente um festival em São Paulo, né, onde milhares e milhares e milhares de pessoas desejaram ardentemente estar diante dos artistas, né, dos cantores que eles admiravam, queriam vê-los. Passaram frio, fome, calor, investiram pesado recursos financeiros para estar nesse lugar, diante dessas pessoas que eles admiravam. E nós, e eu, qual tem sido a minha fome, o meu desejo de Deus? O que é que eu estou fazendo, né, esforçando, sacrificando para estar nessa presença? Porque às vezes a gente vai acostumando, sabe, a viver uma vida de religiosidade, a gente vai vivendo para sobreviver, vai vivendo tão somente para buscar soluções para os nossos problemas, para as nossas urgências. E eu vejo que essas urgências, e boa parte desses problemas, é porque nós não estamos focados naquele que é Senhor, nós estamos focados nos nossos problemas. Eu não, e isso é uma estratégia do diabo para nos tirar da presença de Deus, para tirar o desejo que nós deveríamos ter de estar na presença de Deus. Eu pensando sobre isso, eu falei, puxa, eu vou compartilhar isso com os meus irmãos, porque a presença de Deus é tudo que precisamos, essa presença divina. Você olha na Bíblia, pessoas como Moisés, Moisés não abre mão da presença de Deus. Porque ele sabia que a presença de Deus dava descanso, ele sabia que a presença de Deus fazia com que eles fossem capacitados a vencer batalhas, ele sabia que a presença de Deus provisionava, sabe? Seja água no deserto, seja carne de perdizes, seja o maná, era a presença de Deus, era a presença de Deus que dava a eles identidade. Quanto de Deus as pessoas estão vendo em nós hoje, sem a gente abrir a boca? A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava, tinha que esconder muitas vezes a face das pessoas. Por quê? Porque a presença de Deus resplandecia através dele. Jesus, ele fala, poxa, você quer conhecer a Deus? Olha para mim, veja, me veja, né? Me ouça, você vai ouvir Deus. Quer dizer, o quanto de Deus as pessoas hoje enxergam em nós. O quanto de Deus nós estamos manifestando ao mundo. Porque vocês já ouviram eu dizer isso. Só damos o que temos. Se é argumento, é argumento. Eu gostaria de desafiá-los hoje a falar: Deus, mostra sua glória, né? Deus, eu estou com saudades, né? Deus, eu quero mais de ti. Porque o salmista, ele fala assim, que a vida dele, como da corça, era uma questão de sobrevivência, estar junto às águas. E o Senhor é a água da vida. Então é uma questão de sobrevivência, né? O estarmos diante dessa presença. Ele nos dá vida, ele nos capacita para a vida, ele nos dá apontamentos que nos leva mais seguro para as respostas, para as soluções. Hoje a minha oração ela vai ser nessa direção. Senhor, nos dá mais fome de Ti, mais sede de Ti, mais desejo por Ti, mais determinação por Ti.
porque por Ti estamos dispostos a tudo, ao que for necessário para Ti. Eu fico impressionado quando eu vejo pessoas, né? Volto novamente a esse exemplo que eu dei do festival de música que teve em São Paulo. As pessoas, elas vendendo as coisas, elas confeccionando, elas fazendo hora extras, elas, sabe, abrindo mão de alguma coisa, sabe para quê? Para fazer algo. E às vezes a gente não abre mão nem de alguns minutos de sono para despertar e falar assim: Deus, eu estou com saudade. Tudo que eu preciso é o Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu queria orar nessa manhã, por mim, por você, por nós, pela igreja, sabe? Para que a gente queira mais dele, né? Mais dele na nossa vida, mais dele na nossa casa, mais dele na nossa igreja, mais dele para o mundo, para a cidade, para os nossos irmãos, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos. Né? Às vezes a gente nem sabe quem são os nossos vizinhos, e a gente está tão focado nos nossos problemas, nas nossas lutas, que a gente se esquece da maior responsabilidade que temos aqui na Terra, que é de ir compartilhar a luz que há em nós, o sal que há em nós, que faz toda a diferença através de nós na vida das pessoas. Feche seus olhos por um instante. Pai, nos perdoe porque a gente é enganado. A gente é enganado e às vezes acaba sofrendo por causa de problemas, acaba se debatendo em meio aos problemas, as urgências têm nos consumido. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe porque temos nos apegado tanto a esse mundo, esquecendo que nós não somos daqui, nós estamos exilados aqui, como o salmista estava exilado, talvez na Babilônia. Nós estamos aqui limitados, muitas vezes, por esses problemas, pelas dores que muitas vezes assolam o nosso corpo, pelas preocupações que povoam a nossa mente. Nos perdoe por nos deixarmos sermos cativos das urgências e dos problemas e perdermos de vista que o que mais importa, o que realmente importa, é a sua presença em nossas vidas. Então, Senhor, nos dê mais fome, mais sede de Ti. Ajude-nos a mantermos focados em buscar a Sua presença, cultivar a Sua presença, desfrutar da Sua presença, manifestar a Sua presença, compartilhando a Sua presença com outros. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a sentir saudades de Ti, saudade da nossa casa, que não é a igreja aqui na terra, que não é a casa terrena que temos, que não é essa casa biológica que comporta o nosso espírito, a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro eu, mas é os céus, é diante da tua presença, porque nós somos criados aí e vamos voltar para aí. Ajude-nos, Senhor, a não perdermos de vista isso, que as nossas ambições, que os nossos sonhos, que os nossos empreendimentos, que as nossas lutas, que as nossas dores não substitua a real verdade e necessidade que temos de estar na sua presença. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Mostra a tua glória para nós, em nós, através de nós. Senhor, eu oro, Senhor. Eu oro para que a sua presença, quando manifesta em nós, através de nós, venha realmente fazer valer aquilo que a tua palavra diz através da boca do seu Filho Jesus.
Buscai-me em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Ajuda-nos a corrigir a nossa escala de prioridades e de valores e realmente colocarmos o Senhor em primeiro lugar, para que possamos viver uma vida mais plena, uma vida mais leve, uma vida mais descansada. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude. Há muitas demandas, há muitas necessidades, mas sabemos que a sua presença é suficiente. A sua presença foi suficiente para tirar aquela multidão de mais de 2 milhões de pessoas do Egito, da escravidão do Egito, conduzi-los por 40 anos pelo deserto, suprindo a cada uma das necessidades daqueles 2 milhões de pessoas naqueles 40 anos. A tua presença foi suficiente, a sua presença é suficiente. Ajude-nos, Senhor, a viver na tua presença, a buscar a sua presença, para que possamos experimentar a sua suficiência. Deus, mais uma vez eu te peço perdão, mais uma vez eu te peço graça, misericórdia e favor. Não retires de nós o desejo e a necessidade que nós temos do teu Santo Espírito. Ajude-nos, Senhor, a viver hoje como se fosse o último dia. Ajude-nos a desfrutar hoje como se fosse o último dia, porque certamente o que ganharia o maior foco, maior atenção seria querer buscar a sua face. Ajude-nos, Senhor, e nos abençoe. Abençoe cada um dos meus irmãos, que a sua bênção venha se manifestar através da vida de cada um dos meus irmãos, que cada um de nós hoje possa ser essa arca que vai carregar a sua presença e vai manifestar onde quer que nós formos enviados hoje. Que hoje sejamos um mensageiro de milagres, um portador de boas novas. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço. E é no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a sua vida. Nossa, eu fico muito empolgado quando eu começo a pensar o quanto que a gente pode desfrutar se a gente realmente buscar essa presença, viver essa presença. Há um coach, talvez ele caiba bem aqui. Quando você pede a Deus um milagre, ele sempre lhe dá um ensinamento. Talvez você precise de um milagre, mas hoje ele nos deu um ensinamento, ou seja, uma correção de trajetória, uma correção de foco, para que a gente possa viver o milagre.